E aí, Dev, beleza? Meu nome é Yuri e hoje eu quero mostrar para vocês algumas técnicas que eu utilizo para melhorar a forma como eu debugo minhas aplicações, tá? Eu construí um código aqui bem simples para a gente poder debugar, que é o seguinte: eu estou carregando aqui um arquivo JSON com uma série de usuários fakes, e a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é quando você está tratando de listas, né? Quando você está tratando normalmente de listas, o Visual Studio vai apresentar a lista dessa forma, né? Então, eu estou com uma lista aqui de usuários. E se eu passar o mouse aqui em cima da minha variável, você vai ver que está todo mundo com. Ele cria aqui uma labelzinha para mim, falando que é tudo do tipo. A classe, né? Ele está printando a classe dele aqui para mim e está mostrando, né? Então se eu quiser procurar por algum usuário específico, eu vou ter que ficar entrando em um por um aqui até achar o usuário que eu quero debugar, enfim, quero ver detalhes, tá? Mas existe uma forma bem simples de você ajudar o Visual Studio a exibir melhor as informações, que é o seguinte: acima da sua classe, você vai adicionar um atributo chamado debugger display. Nele você vai passar a label que vai ser exibida lá naquele lugar de user. Então, eu gostaria que aparecesse o ID e o first name, por exemplo. First name. O que eu coloquei entre chaves aqui tem que corresponder exatamente ao nome da propriedade da minha classe, tá? Então, ID, o first name, tá? Aqui eu posso colocar qualquer coisa, poderia só colocar name, tá? Mas o que tiver entre as chaves aqui, ele vai entender e vai buscar pela propriedade. Beleza? Então agora, se eu debugar esse código e passar o mouse aqui no users, ó, tem mil usuários, aí aqui ele já vai exibir para mim, né, exatamente a forma como eu escrevi lá, o ID e o first name, tá? Você pode fazer isso com várias propriedades, beleza? Né? E aí, se você não quiser colocar o debugger display, tem mais duas formas. A primeira delas é usando records. Tá? Records, ele nativamente ele já entende todas as propriedades, né? Dentro de uma record, ele já vai exibir dentro do seu display, né? Sem que você precise especificar aqui. Isso é um recurso do records, né? Então, se a gente passar o mouse aqui no users, ó, todas as propriedades estão especificadas. Então, essa é uma abordagem do records. E aí, voltando aqui para a class, tem um outro recurso que aí eu já não recomendo tanto. Você pode dar um override aqui do toString, né? E aí aqui você coloca o que você quer exibir. E aqui eu vou colocar o ID também. Aqui eu vou fazer uma interpolação de string. Vou colocar dessa vez o last name. Tá. Se a gente for debugar, você vai ver que vai exibir também aqui, tá? E por que eu não gosto dessa abordagem, né? Essa abordagem acaba afetando o comportamento da classe em si, né? Se você estiver usando só para debugger, alterar o comportamento da classe só para um debugger, eu acho que não faz muito sentido. Tá? Porque se você tiver alguma parte do seu código em que você utiliza o toString para verificar, e aí você está manipulando aqui, né, só para o seu debugger, não vai ser muito legal, tá? Então eu evitaria utilizar dessa forma, tá? Funciona também, mas eu evitaria, né? Se você quer só melhorar o seu debugger, ou utilizar records, né, quando der para utilizar o records, ou utiliza o debugger display também, que vai funcionar de forma bem legal para você, tá bom? A segunda dica que eu quero mostrar aqui, que você consegue, né, a gente colocou o breakpoint aqui, mas você consegue adicionar comportamentos no seu breakpoint. Então, por exemplo, eu vou colocar um breakpoint dentro aqui do meu for each, né, tem um laço de repetição. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele pare somente com uma condição. Eu quero que ele pare nesse breakpoint somente se o usuário tiver idade igual a 18. Tá? Escrevo aqui a minha condicional, dou Enter, entro aqui e parou aqui. Nossa, se a gente for ver, meu usuário ele tem 18 anos. Se eu rodar de novo, ele só vai parar em um usuário que tem 18 anos. Tá? Então essa é uma outra dica aí que eu estou dando para vocês, que é você colocar condicionais. Tá? Às vezes quando você está trabalhando com uma lista muito grande ali, você está debugando, tentando entender o porquê que um objeto daquela lista está com algum problema, é legal você colocar esse tipo de condicional. E aí você consegue adicionar outras condicionais também. Além do breakpoint condicional, tá? Se você tiver um breakpoint aqui, é só você passar o mouse em cima da bolinha vermelha, vai aparecer aqui os settings dele, e você vai ver essa telinha azul, tá? Além de adicionar as condições, você pode adicionar ações específicas também. E o que você pode fazer? Eu quero que sempre que eu passar nessa linha execute alguma função. Tá? E essa função ele vai exibir uma mensagem no output window aqui do Visual Studio. Né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o usuário
e colocar o meu user.firstname. Então, enter aqui, salvou. Você vai ver, a aplicação está rodando normalmente aqui, mas onde que está sendo executado, né? Ele comenta aqui que as mensagens vão exibir no Output Window, né? Então, se a gente for vir aqui nessa janelinha, ó, tá aqui exibindo, então ele está processando um por um. Esse é um caso bem mais peculiar aqui, né? Se você não quiser que o breakpoint pare a execução, né? Se você quiser realmente que ele só fique adicionando logs ali, enfim, é um recurso também que dá para você utilizar, tá? Próximo recurso, desabilitar o breakpoint depois de ele executar uma vez. Tem algumas opções aqui que não funcionam junto, tá vendo? Essas duas aqui elas não funcionam junto, tá? Então ele já avisa aqui. Que é o que? Ele só vai cair nesse breakpoint uma única vez, tá? Então se a gente rodar a aplicação aqui, eu vou dar um F5, pronto, caiu só uma vez. E por fim, um último tipo aqui de breakpoint é que você pode fazer com que ele pare somente se ele acionar outro breakpoint, né? Como assim? Aqui eu não tenho nenhum, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dentro aqui do meu método, para saber se ele é menor de idade, eu vou colocar um breakpoint aqui. Então tudo que for maior ou igual a 18 vai entrar no return false, beleza? Aí eu posso vir aqui e adicionar um breakpoint, por exemplo, nessa linha, e eu quero que ele só pare nessa linha se o breakpoint, né, dessa linha aqui, ó, linha 24, nessa classe, na linha 24, ele foi acionado, tá? Então, se a gente for debugar novamente, ó, parou aqui nesse breakpoint, vou dar um F5 para continuar, F5 para continuar, aí, parou aqui também, tá? Então ele só parou nesse último breakpoint aqui justamente porque ele parou no breakpoint, né, naquele primeiro breakpoint, tá? E basicamente essas são algumas técnicas que eu utilizo para melhorar a forma como eu debugo minhas aplicações. E se você não conhecia nenhuma delas aqui, comenta aqui. Se você tiver alguma outra dica que você queira compartilhar também, se você conhece alguma forma de debugar, também comenta aqui no vídeo. E deixa seu curtir e se inscreve aqui no canal se você quiser receber mais conteúdos como esse, beleza? Então até a próxima.